Eu vou apresentar a segunda parte, vou apresentar a segunda parte do projeto inovador, e aí depois a gente dialoga sobre a atividade que vocês fizeram agora no intervalo, tá bom? Só para nós não perder o mil da fiada, como se diz, né? Coloquei lá no grupo do WhatsApp já os 2 links das aulas de ontem, que acabaram de subir no YouTube, tá? Então, se precisar assistir de novo algum deles, né? Você já tem ali os links de ontem, tá? Ajuda, né? Se tem alguma dúvida, o professor falou alguma coisa de agregação de valor, tal, e você pode ir lá, ver de novo, assistir de novo, para tirar dúvidas, tá? Vamos seguir aqui, deixa eu botar a apresentação da minha página, para vocês verem aqui o meu documento. Já está indo a apresentação. Ok. Nós paramos ali no item 3, que era a metodologia. Agora vamos... Eu acho assim, também esses 3 primeiros itens, eles são mais densos, tá? Eles vão dar mais trabalho para vocês, normalmente, tá? Normalmente é assim. Agora, não que os próximos sejam menos importantes, mas eles são, talvez, conforme você vai resolvendo umas coisas, você vai encaminhando bem as outras, né? Tem um ditado popular que diz que uma cunha afrouxa a outra, né? Se você está rachando uma árvore muito grande, né? Uma cunha vai abrindo a outra e você vai avançando. Eu acho que a elaboração aqui do processo é mais ou menos isso também, tá? Você vai fazendo o item 1, o item 2, o item 3, e aí você vai conseguindo organizar melhor todo o processo, tá? E aí você vai construindo, né? Uma coluna vertebral de onde você simplesmente vai desdobrando os outros tópicos. Vamos para o tópico 4, então, que é produtos e conhecimentos gerados pelo projeto. Se o teu projeto é um projeto inovador, o que exatamente você vai estar produzindo dentro do teu projeto, né? Qual vai ser? Vai ser um plano de negócios? Porque o projeto pode ser para várias coisas, então aqui são todas sugestões. Vai ser um plano de negócios para a sustentabilidade da instituição, projetos ou relatório de intervenção e solução de problemas, né? Você localiza um problema que você quer resolver com o projeto, e aí você vai elaborar ele. Vai ser jogos, né? Alguns já sinalizaram isso, né? E a partir desses jogos você poder ter atividades inovadoras na escola. Vai ser uma intervenção social, ou seja, o produto ou o conhecimento gerado pelo projeto, ele é uma intervenção na escola, uma intervenção, quando eu falo aqui uma intervenção agressiva, que realmente vai transformar uma prática que já estava ultrapassada e precisa ser mudada, né? Agressiva nesse sentido de realmente ser incisiva, consistente, né? Vai ser uma inovação pedagógica, né? Você vai fazer uma coisa que talvez você viu uma experiência na Finlândia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, e você vai organizar um projeto adequado à nossa realidade, à tua realidade, para executar, né? E dentro de uma perspectiva de inovação pedagógica, né? Só para dar um exemplo, a UNO Chapecó vai ter uma escola, né? Aqui em Chapecó. Não vai ter disciplina nessa escola. Olha, isso é uma inovação pedagógica, né? Já existem outras experiências, claro que existem, mas de alguma forma a universidade também inova ao criar uma escola de ensino médio sem disciplinas. Um professor mais tradicional vai olhar e vai dizer assim, mas como assim sem disciplina? E com quem que vai trabalhar? E o professor de matemática vai dar aula quando? Vai estar inserido, né? De outra forma, é uma inovação pedagógica. Sistematização de experiências, talvez o teu projeto possa ser a sistematização, né? Eu estou bem intencionado nisso com a minha aluna lá das benzedeiras, né? Talvez sistematizar a experiência das benzedeiras, de modo que o conhecimento produzido a partir dessa sistematização de experiência sirva como tema para ser trabalhado na escola, em várias disciplinas, de forma interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Tudo isso são produtos, tá? Não significa que você tenha que elencar mais de um ou todos, não. Talvez você possa exatamente, como eu disse nos outros tópicos, focar num deles, tá? Número 5, a divulgação, comunicação e sistematização do processo. Tá? É preciso que a gente organize de forma detalhada as formas de divulgação do projeto.
de comunicação desse projeto, tanto para a comunidade interna, se for um caso de um projeto dentro da escola, quanto para a comunidade externa, o entorno da escola. Porque você não pode fazer um projeto que é bom para você, mas que ninguém fica sabendo. Né? É isso que não pode. Você tem que dar visibilidade para as ações. Isso vai permitir e amplificar a mobilização dos participantes. Se todo mundo começa a falar que no meu bairro tem uma escolinha de futebol, que é um projeto social e que tem vagas ainda para alunos, eu vou sentir vontade, eu me sentir tensionado em conhecer um pouco mais esse projeto, talvez colocar meu filho na escolinha. Então, a publicização, a divulgação faz com que a gente sinta mais vontade de participar. E se eu sou o público-alvo, então eu preciso estar mobilizado para essa participação, né? Como que vai ser publicizado? Pode ser cartaz nos bares do bairro, pode ser cartaz nos murais das igrejas, né? Eu posso contactar com os pastores e padres da minha região para divulgar o meu projeto social, eu posso botar um carro de som para divulgação, né? Eu posso fazer um conjunto de ações, eu posso fazer um post no Facebook que atinge os meus alunos e meus amigos para que eles participem, né? Eu falava ontem do meu projeto da publicação do livro, eu faço posts quase que diários no Facebook. E eu percebi claramente, eu não fiz nos últimos 2 dias, eu acho, nos últimos 2 dias apenas uma pessoa fez uma doação para o projeto. Quando eu posto, dificilmente diminui de 4, 5 contribuições. Então, é simples resolver o meu problema, é só fazer posts diários no Facebook e no Instagram. Percebe como é importante você dinamizar as redes sociais, você ter presença online para você divulgar o projeto? No meu caso, especialmente, e aí cada projeto tem a sua realidade, no meu caso, especialmente no meu projeto que eu estou tocando, como eu posso receber doações de pessoas do mundo inteiro, então eu uso as redes sociais. Se fosse um projeto para local, eu faria distribuição, né, especialmente com as igrejas, né, um carro de som, eu faria uma outra dinâmica, talvez uma panfletagem em casa e assim por diante. Você tem que pensar nisso, né, tem que imaginar como é que você vai dar publicidade, né. Veja, eu dei algumas sugestões aqui, ó. Até vamos grifar em vermelho aqui para vocês depois, que eu vou mandar esse documento para vocês. Eu vou mandar com os grifos, já que você vai apagar tudo isso depois, né? Então você vai lembrar, o professor marcou mesmo, isso é importante. Camisetas, folders, blogs, né? Você pode distribuir folder? Pode, dependendo do que é o teu projeto. Então você vai também, assim como você vai adequar essas atividades lá em cima, você vai adequar também a forma de divulgação ao teu projeto. O meu projeto que é nacional, pode ser na internet. Se o teu projeto é local e na escola, pode ser a agenda da criança, né, na escola. Simples assim. Né? Você não precisa despender de tempo para outras coisas se a agenda é eficiente. Redes sociais, sites na internet, jornais locais, de modo geral, dificilmente um município, uma cidade, não tem um jornal local. Eu chamo de jornal menor, aqui não para desfazer, mas não é sei lá, como é que é o nome dos jornais que sai da notícia, né, no estado de Santa Catarina, né, a notícia, o Folha de São Paulo, mais conhecido, né, estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Correio do Povo, chega aqui também, né, esses são jornais bem mais caros para você divulgar uma atividade. Agora, talvez tenha o jornal local, o jornal do sindicato, o jornal da associação, a associação de bairros, né, rádios comunitárias, são muito úteis e, de modo geral, nem cobram para fazer divulgação de projetos sociais. Eu mesmo aqui em Chapecó já divulguei na rádio comunitária sem nenhum custo, inclusive com uma entrevista de 30 minutos que eu fiz. Por quê? Porque você consegue dinamizar e atingir outras pessoas que sem essas parcerias você não atinge, né? Vídeos nas redes sociais. Veja, hoje eu acabei de mandar para vocês 2 vídeos da aula de ontem. Ou seja, é fácil hoje você disponibilizar vídeos na internet, né? Fazer publicações, né? Você fazer um livro, né? Para você divulgar o teu trabalho, com uma sistematização no final do projeto, uma reflexão desse projeto por outras pessoas, inclusive externas, né? A participação, que olham as ações executadas, olham os resultados alcançados e elaboram sobre isso. É muito útil, né? Você hoje com o e-book você pode atingir as pessoas de vários lugares ao mesmo tempo,
né? Entre outras possibilidades, né? Divulgar experiências bem-sucedidas e resultados alcançados. Gente, é isso que tem que fazer, tá? Se você tem uma experiência bem-sucedida de projeto social, de projeto pedagógico, sistematize esse processo, dê visibilidade a esse processo. É fundamental fazer isso. A maneira como você mostra que foi bem feito potencializa muito a replicabilidade, é assim que chama em projeto social, a possibilidade de outras pessoas executar esse mesmo projeto e dessa forma ter o sucesso também e atingir, impactar essa comunidade. Tá? É bem importante. E aí a sistematização de processos existe de várias maneiras, tá? Eu vou anotar aqui falando agora, sistematização, vou botar para vocês no material de apoio um livro do Oscar Hara sobre sistematização de experiências que vai permitir você começar e terminar um projeto e depois olhar para ele, ou durante olhar para ele e ir sistematizando para você ter uma boa publicação ao final, tá? Acho que é bem interessante, é um dos livros mais usados hoje, né? E ele está online, a nível internacional, é um costarriquenho que educador popular que vem trabalhando com sistematização de experiências por muito tempo já, e o trabalho dele é bem notável. E tem um outro livro meu também, que tem um roteirinho de sistematização, eu posso mandar para vocês também, sem problema. Deixa eu anotar aqui. Ok? Bueno, mas assim, tudo aquilo que não está projetado no tempo tende a ficar em segundo plano, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço assim, não sei como cada um faz. As minhas atividades para mim fazer durante a semana estão aqui, ó. Conforme eu vou fazendo, eu vou marcando, tá? Se eu não tenho essa folhinha, eu posso chegar na terça de tarde, olhar para o meu computador e dizer, terminei, fiz tudo o que eu tinha para fazer. Mas com essa folhinha eu consigo perceber o que é prioridade, o que está aqui em número 1, o que está em número 12. Ou seja, para a semana que vem eu tenho 12 atividades. Claro, tem atividades aí que é para o final do mês de setembro, mas eu tenho anotado. Se eu não tenho anotado, eu perco de vista. Tá? Por isso da atividade que nós fizemos agora antes do intervalo, que é para a gente não perder de vista o foco do trabalho. Tá? E aí, o cronograma ele não é difícil de fazer, né? O cronograma não é nada mais, nada menos que você colocar os meses das atividades, né? E aí sejam eles, aqui eu fiz uma simulação, obviamente, né? Você tem aqui nessa coluna as atividades, né? Quais são as atividades que você precisa realizar no projeto, que estão intimamente conectadas lá às metas e aos objetivos específicos que derivam do objetivo geral. Não perca o fio da meada, não perca a coluna vertebral do teu trabalho que de memória. E aí você coloca, vamos dizer, eu coloquei aqui, simulação, né? A formação inicial, a primeira atividade que a gente vai precisar realizar, está iniciando o projeto. É óbvio, né, que vai ser aí no mês de janeiro e fevereiro, né? Então, a formação inicial não vai ser aqui em dezembro, percebe? Em dezembro vai ser o quê? O relatório final. O acompanhamento, que é permanente. Tá? Depois da formação inicial, vamos fazer um diagnóstico. Então, ele vai ir até mais ou menos primeira metade, segunda metade do trabalho. Eu não posso fazer um diagnóstico outubro, novembro e dezembro. Eu já estou terminando o trabalho. Tá? Sistematização. Começou as atividades. Bom, na segunda metade do trabalho, do projeto, da execução dele, você já tem que começar a fazer a sistematização, porque ela ajuda a elaboração do relatório final. Tá? Então, aqui só um exemplo bem básico, e é simples assim. O que acontece? Quem faz o acompanhamento fica de olho. A formação inicial já aconteceu, o diagnóstico já aconteceu, a sistematização já está acontecendo, o relatório final está quase pronto, por isso que o acompanhamento está marcado em todos os meses. Tá? Colocando isso no cronograma, deixando pessoas responsáveis por cada uma das tarefas, com um prazo para cumprir, que é aqui o prazo final, sempre o último xizinho em cada uma das atividades, você sabe e você tem condição de cobrar. Você não vai cobrar a sistematização da pessoa no início de outubro. Se a pessoa ficou responsável da sistematização de julho a outubro, cada final do mês você cobra um relatório parcial.
Estou falando aqui numa elaboração de um projeto mais macro, mais amplo, mas é bom a gente se preparar para isso. É assim que você vai fazer. Se você é o responsável pelo acompanhamento, você acompanha todas as atividades todos os meses, e não só no último mês, tá? Para não correr o risco de chegar lá no final e não ter. É o que eu dizia antes dos meus orientandos. Se eu espero para cobrar deles a dissertação no 24º mês, eu posso ter uma surpresa muito desagradável desse estudante e dizer, olha, professor, eu não fiz. Tive problemas no caminho. Não, eu preciso acompanhar sistematicamente a elaboração dos meus orientandos. Mês a mês. Construindo um cronograma com cada um deles, de modo que eu sou a pessoa que cobra o cronograma. Porque eu sou o gestor desse projeto de dissertação. Então, tem que me entregar a introdução no primeiro semestre, tem que entregar o referencial teórico no segundo, tem que ir para a qualificação no terceiro, e tem que fazer a defesa no quarto. Pronto, isso é um cronograma macro. E eu tenho isso em mente de cada um dos orientandos, em que estágio cada um deles está. Daí a gente não pira, porque daí a gente coordena, a pessoa assume responsabilidade pelo cronograma. Todos são responsáveis pela execução do projeto, não apenas quem pensou o projeto. Se você é parte da equipe, você também faz parte. Então, você também tem responsabilidade pela execução. Então, o cronograma ajuda muito, inclusive, ajuda muito a evitar conflitos internos. Porque se o Joãozinho da Silva ficou responsável pelo diagnóstico, aqui no mês de maio, ele sabe que tem que entregar o diagnóstico. Não precisa, pelo certo, não precisaria ninguém cobrar. Mas é bom cobrar para ele não deixar o plano B engolir o plano A. Quando ele vai sendo cobrado, chega no final, tá bom para ele, tá bom para quem fez o acompanhamento, tá bom para quem tem que fazer o relatório final. Agora, se ele não cumpre, se a gente negligencia isso, corremos sérios riscos de ter problemas de conflitos entre as pessoas que estão na execução do projeto. Porque chegar no final de maio e ele dizer que não fez, ele pode olhar para quem acompanha e dizer, mas tu nunca me cobrou? Eu achei que eu tinha mais tempo. Simples assim. Então, os conflitos internos entre as pessoas são evitados pelo cronograma também. Tá? Que é o próximo item do nosso trabalho. Então, aqui assim, construam, façam uma simulação de execução, até para você ter noção, né, se o teu projeto é de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. 12 meses? Médio prazo. Dependendo na escola, médio prazo. Um projeto de 24 meses, médio e longo prazo. Né? Um projeto de 5 anos, 4 anos, como uma tese, quem já fez sabe, né? 4 anos, é um projeto de longo prazo. Você tem 4 anos de atividade de pesquisa para executar. Né? Embora o tempo passe também, você precisa tomar bastante cuidado, porque você pode ter uma surpresa aqui no relatório final. Né? Equipe do projeto. São as pessoas envolvidas na execução de todas as tarefas. Tá? Sua qualificação para a função e o papel de cada um no processo. Então, vejam. A equipe precisa ser qualificada. Né? Projeto social ou projeto inovador não é lugar para você colocar amiguinho trabalhar. Né? Se você um dia for um dirigente de uma ONG, se você for de uma empresa que elabora projetos, a qualificação técnica, pedagógica, acadêmica, profissional dos membros do projeto falam muito da condição de execução do projeto. Tá? Não adianta você colocar na coordenação pedagógica uma pessoa que não gosta do pedagógico. Não adianta você colocar na elaboração das oficinas e na execução das oficinas uma pessoa que não tem minimamente traquejo com dinâmica de grupo. Tá? Então, cuidado com a equipe do projeto. Tá bem? E aí, delimita bem qual é a função de cada um dentro do trabalho. Qual é o seu papel dentro do processo. E não diz assim, não, aqui é um coletivo, a gente faz tudo junto. Você está começando a afundar o barco. Tá? Ah, mas nós estamos no mesmo barco, aqui é um coletivo, né? Provavelmente é o Titanic. É um grande barco, mas que vai afundar. Porque quando não tem prazo, não tem tarefa definida, não tem responsável e não tem uma data final para entrega e para execução, provavelmente vai dar tudo errado. Porque todo mundo fica esperando todo mundo fazer e todo mundo não faz. Tá? Eu fiz um exemplo aqui para vocês, uma simulação,
que ajuda vocês a entender um pouco melhor isso aqui que eu acabei de dizer, tá? Vamos imaginar que a minha equipe do meu projeto, deixa eu abrir aqui, né? A equipe do meu projeto seja o João da Silva, a Maria dos Anjos e a Paula Pereira. Nomes fictícios, né? E ainda eu coloquei aqui a contratar, eu preciso de uma quarta pessoa que eu não tenho no meu time hoje, né? Porque eu preciso de um músico para dar aulas de violão no meu projeto social, contratar 20 horas. Tá? Então, ainda a contratar. Quando você está elaborando o projeto, talvez você não tenha toda a equipe ainda presente, mas você vai definir na equipe do projeto qual é a qualificação dessa pessoa para que ela exerça a função e o papel dentro do projeto. Nesse caso, a pessoa a ser contratada precisa ser músico, formação em música, né? Saiba dar aula de violão e que tenha disponibilidade de 20 horas. Depois do meu projeto aprovado, eu abro um edital de contratação ou uma chamada de contratação e as pessoas se candidatam a essa vaga. Então, eu ainda não tenho nome, mas não tem problema, está ali, a contratar. Tá? Mas ele precisa ser músico, precisa tocar violão e tem que ter disponibilidade de 20 horas. Tá? Isso é uma simulação, tá bom? O João da Silva, supostamente, é o pedagogo, tem formação de pedagogo, ele vai ser o coordenador pedagógico e vai se dedicar a 40 horas. Veja, está bem definida a função do João. Ele é um pedagogo, portanto, ele tem função pedagógica. Olha que legal. Se eu pego e faço uma inversão do processo aqui, ó, com a Maria, que é contadora, que vai cuidar do financeiro por 40 horas, talvez eu tenha um resultado final desastroso. Se eu pego a contadora e jogo aqui, e pego o pedagogo e jogo aqui embaixo, opa, provavelmente eu teria sérios problemas no meu projeto. Porque por mais boa vontade que o João tenha de fazer o financeiro, talvez ele não saiba questões técnicas específicas que a Maria sabe. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você está pensando o teu projeto, e vamos imaginar que você vai querer... vou pegar o exemplo da minha aluna, né? Você vai querer falar com as benzedeiras. Bom, minimamente, a pessoa responsável pelas entrevistas com as benzedeiras tem que ter uma sensibilidade social, né? Tem que entender de educação popular, tem que entender e valorizar o saber do outro, o saber simples, o saber da experiência feita. Porque senão ela vai lá, faz as 10 perguntas, a pessoa responde, ela levanta e vai embora. Ela não se envolve, ela não pergunta de novo, ela não aprofunda a questão a partir da fala dessa benzedeira, que é uma pessoa simples, humilde da comunidade, mas tem um saber diferenciado. Veja, isso que eu estou dizendo já é uma certa sensibilidade com esse saber dessa outra pessoa que você não encontra nos livros, nem na academia e nem na escola. Então faz sentido pensar o trabalho dela. Faz sentido perguntar um pouco mais a partir da fala que ela fez. Então, nessa questão de fundo aqui, a formação e a qualificação para a execução do projeto define quem vai fazer parte da minha equipe. É claro que as pessoas se adequam, é claro que as pessoas se ajustam, né, a tarefas talvez nunca antes cumpridas, mas, de modo geral, se você tomar esse cuidado, você vai ter um resultado muito mais satisfatório, tá? E aí você pode montar a equipe assim. Pode ser uma tabela? Pode, como está aqui. Quer botar mais uma coluna aqui? Pode, não tem problema. Além da formação, da função, da dedicação e do nome, você quer botar uma coluna com, sei lá, o tempo de contratação do primeiro ao quarto mês, do quinto ao 12º mês, não tem problema. Aqui é um exemplo para vocês. E se vocês quiserem também, vocês podem descrever a equipe do projeto um embaixo da outra, fazendo um parágrafo para cada sujeito, sem problema nenhum, tá? São sugestões que eu trago para vocês aqui. Lá na conversa com o orientador, com a orientadora, com certeza eles também vão dar sugestões para vocês de como fazer, e aí vocês façam, né? Não tem problema. Avaliação e monitoramento. Já estamos indo aqui para as duas últimas fases do nosso projeto, tá? Detalhar os indicadores de avaliação. Tá, gente? Olha só. É bem importante isso aqui, porque uma coisa é... Embora projeto de pesquisa também tenha isso, tá? Plano de ensino também, mas nos projetos sociais, de modo geral,
quem avalia para aprovação e para financiamento de projetos gosta muito de ver esse tópico, porque ele quer saber o seguinte: muito bem, você solicitou R$ 1.000 para fazer 5 oficinas com os professores. Como é que eu vou saber se você precisa de R$ 200, como você está me dizendo, de 1.000 para 5 oficinas, e não de R$ 100, e não de 300? Então, você tem que botar ali no detalhamento das atividades como que você vai demonstrar para o avaliador que realmente são necessários R$ 200 por oficina. Por quê? Comprar cartolina, comprar canetão, comprar material pedagógico, alugar um data show, R$ 50, não sei o quê. Quando veio, fechou 200. Então, os indicadores de avaliação, eles vão desde o orçamento que você está usando até os avaliadores mais qualitativos em relação a cada uma das atividades, tá? Indicadores de resultados e meios de verificação. Você falou que vai fazer 5 oficinas com 20 professores, tira foto, né? Mostra que você vai convidar 200 e aí você vai ter 10% de pessoas que vão aderir, né? Isso são meios de verificação, né? Mostra que você, no relatório final, mostra que você enviou e-mail para 300 educadores e vieram 30, ou seja, tu se esforçou um pouco mais, você conseguiu um resultado melhor, né? Que você fez avaliação no final desse processo com os professores em cada uma das atividades para ir melhorando cada uma das oficinas que você foi fazendo, tá? Apresentando de forma clara os mecanismos e instrumentos que serão utilizados para o acompanhamento, tá? Então é isso. Vai tirar foto de cada atividade? Você já pode ir postando isso, por exemplo, numa rede social, num blog, no site da entidade, para que o agente financiador acompanhe em tempo real as ações que estão sendo executadas, sem problema nenhum, né? Monitoramento e avaliação permanente. Sempre monitorar se as ações estão acontecendo no prazo, se o responsável cumpriu com a tarefa, e sempre avaliando as ações do projeto e o projeto no todo, tá? Contemplando os diferentes aspectos. Você avalia desde o coordenador do projeto até se a ação aconteceu, tá? Porque senão você burocratiza o processo avaliativo. Você só faz um checklist. Oficina 1, dia 10 de agosto, aconteceu? Sim, então tá ok. Não, não tá ok. Ela pode ter acontecido, era para ter 20 pessoas e teve 10. O oficineiro era para chegar às 8 e chegou às 8h30. Era para ser na igreja e foi na escola, porque a igreja estava fechada, o padre saiu e esqueceu de abrir a porta. Tem muitas variáveis envolvidas no processo de avaliação, né? E aí a gente tem que ir detalhando cada uma delas. Por isso que em projetos maiores existe uma equipe de monitoramento, avaliação, sistematização e registro, tá? São equipes específicas, 1 ou 2 pessoas que cuidam só disso, organizam as fotos, dão publicidade, coloca no blog, coloca na rede social, tá? Verificar se os objetivos foram concretizados integralmente ou de forma parcial. Tudo bem, das 10 oficinas que nós íamos fazer, era para ter 20 em cada um, algumas teve 25, 30, mas uma choveu que nem ontem, era para ser ontem de noite, às 9 horas da noite, e o tempo não deixou, bueno, essa oficina não aconteceu, mas vamos remarcar. Ou aconteceu, já tinha 10 pessoas, nós fechamos a porta e resolvemos fazer mesmo assim. Com 10, não tem problema. Na hora da avaliação do monitoramento, você descreve esse contexto, né, da data. E aí, aqui tem uma possibilidade também de como que você constrói a avaliação do projeto, tá? Existem outras que você não precisa necessariamente fazer com essa tabela, mas essa tabela ajuda bastante, tá? A professora Andréa Zambardi, inclusive, sugeriu a metodologia 5W2H, e quem for orientando dela, pode estar dialogando com ela sobre essa possibilidade também, sem problemas, e eu creio que funciona, né? A ideia é o seguinte: quem são os responsáveis pelo planejamento das ações e monitoramento e avaliação? Coordenação do projeto. Aí, quando você vai fazer a avaliação, você vai ver, o coordenador do projeto deu conta disso aqui? Essa pessoa responsável, esse quem aqui, que é o coordenador, a coordenadora, deu conta disso? Então você avalia. O que? Quais aspectos são avaliados? Cumprimento das metas,
se os objetivos foram alcançados, se os produtos foram produzidos, se a infraestrutura foi adequada, se as oficinas foram realizadas, se os participantes se envolveram ou apenas vieram para as ações, para as oficinas, para os encontros, né? Se instituições e pessoas foram mobilizadas no entorno do projeto. Tá? São aspectos a ser avaliados. Então, quem está fazendo monitoramento e avaliação está permanentemente olhando para isso, né? Aproximando esse instrumento com a realidade que está acontecendo no projeto. Tá? Como? Como será feito o acompanhamento? Qual é a metodologia utilizada? Vamos contratar alguém para permanentemente fazer? Que instrumentos de coletas disso vão ser utilizados? Como vai ser feito o diagnóstico? Vai ter um roteiro da sistematização? Vamos utilizar a metodologia dos Carrara? Vamos utilizar a metodologia do Senai? Vamos utilizar a metodologia das ONGs, enfim, só deixar claro como que vai ser feito, né? E quando, né? Em que momento as ações serão avaliadas? Vai ser continuamente, permanentemente, ou vai ser feita uma avaliação diagnóstica no início e uma avaliação final para o relatório? E aí você compara as duas. Existem maneiras diferentes de fazer. O importante é fazer, tá? Mas, como eu falei, essa aqui é uma possibilidade de como você organizar o processo de avaliação e monitoramento, podendo haver outras, não tem problema, podendo ser, inclusive, um texto por extenso que descreve cada um desses itens que eu apresentei aqui, podendo ser acrescidos outros itens ou até mesmo retirado alguns que você julgarem necessários, ou se quer juntar dois, tanto faz, tá? O importante é que você faça e construa esse tópico também, tá bem? E por fim, os dois últimos itens, menos extensos, mas bastante intensos, né? Que são os recursos financeiros, né, gente? Assim, é óbvio que como nós vamos fazer na perspectiva da simulação, da projeção dos projetos inovadores, haveria aqui uma tendência de nós até nem precisarmos planejar isso, tá? Mas nós resolvemos deixar aqui no roteiro para que a gente faça uma simulação e verifique, dentro do modelo que nós estamos construindo, se há uma possibilidade de viabilidade maior posterior à pós-graduação, tá? Porque você não vai conseguir elaborar e executar o projeto nos próximos dias. Então, a ideia é que você pense o projeto, um projeto viável, e também viável financeiramente. Então, é importante que você construa uma reflexão sobre isso, né? Quanto dinheiro precisaria se fosse executar isso aqui, né? A pessoa me mandou um depoimento antes ali, né? Olha, eu acho que daria a fazer tal coisa na minha cidade, mas é caro. A colega compartilhou da brinquedoteca, né? Eu acho bacana, mas precisa dinheiro. Bom, mas quanto precisa, né? Precisa 1.000 ou precisa 10.000? Ou 50.000? Faz bastante diferença, né, gente? Você precisar para executar um projeto R$ 1.000, não é difícil. Você faz uma vaquinha entre os pais, os alunos, a comunidade, acho que você consegue fácil. Agora, se você precisa R$ 20.000, R$ 50.000, aí começa a complicar. Então, pensa nisso também, tá? É impossível? Não, não é impossível. Se o poder público apostar, por exemplo, fácil, recurso tem. Talvez você encontrar uma empresa que se identifique com o projeto para conseguir R$ 10.000, não é tão difícil. É mais difícil que conseguir 1.000, não tenha dúvida nenhuma, mas não é impossível, tá? Então, aqui é o local para você inserir essas questões relativas aos custos, né? Receitas, despesas, né? Custeio, material permanente, material de escritório, né? Material de consumo, tudo isso vai sendo detalhado aqui, né? Quais são as fontes de financiamento que você está imaginando, se vai ser com recurso público ou privado, né? Se vai ser buscar com pessoa jurídica ou pessoa física, né? Deixa eu botar isso aqui também, que não está aqui. Pessoa jurídica, que pode ser privado e pode ser público, né? Ou física, né? Talvez você pode buscar recursos com os pais dos alunos. Você quer fazer uma camiseta para cada aluno do teu projeto? Com R$ 30, R$ 40, você consegue, né? Então é fácil, né? Montar uma planilha orçamentária, tá? Ali nos projetos que eu mandei, várias delas têm planilha orçamentária. Deixa eu ver se está aqui para vocês verem uma rapidinho.
Aqui tem detalhamento, gente, ó, da justificativa para vocês. Por favor, olhem esse material depois. Qualquer dúvida, olha, eu diria que é melhor olhar esse material que rever minha aula. Porque minha aula é muito elaborada a partir dele, tá? Aqui os recursos. Aqui quadro de metas, ó, bem legal também. Objetivo específico, qual ação, que resultado se espera, e as informações, né? Bem legal isso aqui. Queria mostrar a planilha financeira para vocês. Aqui mais detalhado, ó. Objetivo específico, atividade, metodologia usada, qual o resultado esperado, recursos físicos necessários e prazos. Bem legal, isso aqui serve bem de base para vocês, ó. Tá na página 61. Olhem com atenção depois. Metodologia. Agora vamos chegar aqui. Parceiros. Ó, um cronograma que bacana que eu montei aquele meu baseado aqui, ó, né? Só eu fiz mais detalhado. O relatório final é a última ação no último mês. A montagem da equipe é a primeira ação no primeiro mês. Depois você vai descendo aqui numa constante, né? Bem fácil de fazer também. Orçamento, tá aqui, ó. Indicar contrapartida. Mau exemplo de orçamento, olha só que legal. Bem bacana aqui, ó. Por que aqui o orçamento, né, tá ruim? Olha só. Supervisão e pessoal, 70.500. Publicações, 1.700. Veículos, 27. Pesquisa, 12.000. Por que esse resultado aqui é ruim? Porque você não detalhou quantas pessoas vão trabalhar, em quantas horas, né? Que pessoal é esse, qual é, para dar 70.000, que é mais da metade do projeto, tá vendo? E para avaliação você só tem 1.000, para treinamento 1.700. Você percebe? Isso faz a pesquisa, 12.000. Do que é tão caro? Então, esse aqui é um mau exemplo, porque só de supervisão e de pessoal você gasta metade. Espera-se que o dinheiro investido é para execução do projeto e não para pagar teu pessoal. Para pagar teu pessoal, você tem que se virar. Você tem que ter, se você tem uma empresa ou uma ONG, você não pode ficar captando recursos para pagar pessoal. Tá? Isso você tem que ter outras fontes. Você tem que colocar aqui um valor que não tem problema, né? Se for um coordenador, por exemplo, que você vai contratar específico, tudo bem. Mas veja, olha como eles negritaram aqui, ó, as publicações 1.700 só e pessoal 70.500. Ou seja, é tão pouco recurso para publicação e dar visibilidade depois do projeto e praticamente todo o recurso, mais da metade, é gasto com o pessoal, tá? E aqui um exemplo de bom orçamento. Olha que legal isso aqui. Deixa eu projetar para vocês aqui. Veja. Diretor do projeto, salário, benefícios, total, ano 1, ano 2, ano 3. Veja, o valor é o mesmo, 70.500. Mas pelo menos agora eu tenho noção que é para 3 anos, né? Que o salário dele vai aumentar de ano em ano. Tá descrito aqui também os benefícios e assim por diante. Olha só aqui, ó, o detalhamento, consultoria editorial, cachê de artistas, impressão de 1.000 exemplares, 1.800. Então, assim, quanto mais detalhado, mais transparente. Essa é a lógica. Então, quando a gente olha o orçamento anterior, os 70.500, que era mais da metade do dinheiro necessário, ele estava embutido numa tabela, de modo que você não consegue vislumbrar de onde que vem aquilo. Aqui não, aqui tem todo um detalhamento que me permite dizer, bom, então tá bem, né? Se o diretor do projeto custa 18.000 por ano, 1.500 por mês, bom, menos mal, né? O problema é ele custar 70.500 uma pegada só, você pegar o dinheiro do caixa, metade do projeto e dar para ele. Vai saber se ele vai executar o resto, né? E aqui, ó, continuidade do orçamento, ó. Equipamento de campo, daí vai lá, 1.200. Mais detalhes aqui, mais detalhes aqui. Chega no final, 27.500, né? E depois a última planilha ainda. Depois nós temos um total aqui, ó, 125.370. O mesmo valor da planilha anterior, só que com um conjunto de detalhamentos que me permite olhar para o projeto e dizer assim, agora eu entendi.
agora eu quero ajudar esse negócio aqui. Agora eu quero, pelo menos, talvez, dar uma contribuição aqui na divulgação comunitária. Antes eu não tinha essa condição, tá? Fiquem atentos. Então, claro, não vou pedir para vocês fazer todo esse detalhamento como está ali agora, tá? Mas se você pensa o teu projeto com 3, 4 metas, não custaria fazer um detalhamento de cada uma das metas para que você tenha um cronograma minimamente razoável de como que seria a real execução. Inclusive, nessa parte do orçamento, dos recursos financeiros necessários, essa planilha orçamentária te permite pensar os possíveis agentes financiadores e parceiros de execução, né? Porque se você tem numa planilha orçamentária, no diagnóstico da elaboração do projeto, que você vai gastar dinheiro com aluguel de sala, talvez você possa minimizar esse efeito negativo no orçamento com uma parceria. E você combinar com o padre, com o pastor, de usar aquela sala dele, já que ele não está usando na segunda de noite, ele só tem culto na terça, na quinta e na sexta, você usar na segunda de noite a igreja para se reunir com as pessoas. E daí não custa nada. Uma contrapartida do padre e do pastor, que a comunidade está ali vazia, né, não tem problema nenhum de usar, e você, na tua planilha orçamentária, não precisa jogar ali 1.000, 2.000, 3.000 reais de aluguel de sala. Tá? Então, a planilha orçamentária, ela ajuda a elucidar a possibilidade de execução do projeto. Tá? Memória de cálculo, cronograma de desembolso, né? Veja, aquela planilha anterior, o diretor custava 70.500. É claro que se você não fizer uma planilha de desembolso, que nem na segunda planilha, que mostra que é mensal, que é durante 3 anos, quem vai financiar vai dizer, eu não vou te dar 120 mil para você dar 70 para um cara só de uma vez. Ah, não, mas tem um cronograma de desembolso. É mensal. Ah, isso faz toda a diferença, tá? E aí, sempre falar da origem dos recursos, quer dizer, onde que você vai buscar, e a devolução e contrapartida. Vamos imaginar que você fez uma atividade de um dia inteiro, tá? E para essa atividade você tinha planejado 20 almoços a 20 reais, dá 400 reais. E só veio 15 pessoas na atividade. Você não gastou 400 reais, você gastou 300 nesses almoços. Você não vai chegar no caixa e pedir uma nota de 400 reais para pagar 300. Você vai pedir uma nota de 300 e você vai lá no final do projeto e diz, olha, sobrou 100 reais naquele dia. Eu posso usar para imprimir 10 livros a mais do relatório final? Eu posso usar isso com um coquetel no final da atividade com a equipe? Você pergunta para a agente financiador. Tá? Ou você simplesmente devolve o dinheiro que sobrou. Tá? Se você não usou, você devolve. Né? E a contrapartida, né? Que contrapartida financeira você vai dar também, né? Porque para o agente financiador, conta muito ele saber se a entidade tem algum tipo de dinheiro no caixa, uma quantidade de dinheiro no caixa, né? Se ele está pedindo 100 mil reais para 2 anos, é importante talvez para a entidade financiadora saber que ela tem 150 mil no caixa, ou seja, opa, esse pessoal aí lida bem com o dinheiro. Eu não vou colocar meu dinheiro a fundo perdido, eu não vou colocar meu dinheiro a perder, a arriscar, né? Todo risco tem? Sempre risco tem? Tem. Mas pelo menos eu, como agente financiador, iria olhar a saúde financeira da instituição que eu estivesse ajudando a financiar, não é verdade? E por fim, o item 10, que é a contrapartida aí de recursos próprios, né? Seja de pessoa, seja financeira, seja de estrutura, seja como apoio ou qualquer outra coisa que seja economicamente mensurável. O que é isso? Ah, nós vamos fazer 10 oficinas com os professores, beleza. Nós vamos doar um livro para cada professor que vir na oficina. E esse livro custou 40 reais. Então, eu tenho uma contrapartida de 400 reais por oficina. São 10 oficinas, são 4 mil reais. Olha que contrapartida bonita. Ah, mas o livro já está pago? Já, mas ele custa 40 reais se você vai comprar esse livro. Então, para você comprar ele, você vai gastar 4 mil reais, porque você prometeu entregar um livro para cada professor. Tá? Então, dessa forma, você consegue viabilizar, né, uma contrapartida que não sai o dinheiro do bolso, porque
Nesse caso, para mim, custa menos de 40, mas na contrapartida ele vai por 40. Se eu botar 45, vai valer. 50 vai valer. Dentro de uma lógica de mercado, óbvio, né? Então, esse movimento que a gente faz é um movimento de demonstrar para o agente financiador que eu não estou querendo que ele subsidie todas as ações. Eu estou permitindo que ele subsidie coisas que eu não tenho como fazer e como pagar, mas eu também vou contribuir no projeto, porque eu sou parte integrante, eu sou uma pessoa que está ali para realmente executar as ações e dar uma parte disso tudo, não só do meu tempo, mas também do que eu tenho. E claro, se eu tenho uma equipe com 10 pessoas e eu disponibilizar 5 para atividades, é óbvio que se essas 5 são pagas pela instituição e não no projeto solicitando salário para elas, né, porque elas já estão na minha equipe, então isso também é uma baita contrapartida, porque eles vão estar gastando tempo dentro da instituição trabalhando para outro projeto. Tá? E no final eu sugiro que vocês coloquem as referências utilizadas na elaboração, especialmente lá naqueles tópicos iniciais, né, de fundamentação, de estabelecimento do contexto onde vai ser executado, do histórico da instituição, da justificativa, onde vai um pouco de referencial teórico. Então, ali você pode utilizar artigos, livros e tudo mais, né? PPP da escola e outras mais. Você traz aqui as referências. Eu sugiro sempre que tenha no mínimo 5 referências, tá? Eu, inclusive, eu não coloquei aqui as minhas, né? Depois, antes de fazer o upload desse material lá no material de apoio, eu vou colocar aqui pelo menos 3, 4, 5 referências para que vocês saibam, né, de onde que eu tirei toda essa estrutura, né? Isso aqui que eu estou apresentando para vocês não saiu da minha cabeça, tá? Eu fui organizando e criando ele a partir do projeto de extensão da UNO Chapecó, a partir desse material do Stefano e da Carvalho, a partir das outras guias e materiais que eu já compartilhei com vocês, tá? Isso a gente sempre produz em cima do que está sendo produzido antes, né? Do que já foi produzido. Não é problema nenhum. Agora você tem que citar a fonte, né? Por exemplo, essa tabela que eu mostrei aqui para vocês, ele vem de um dos materiais que eu olhei. Então, assim, eu tenho que citar a fonte, tem que chegar aqui nas referências e dizer, olha, eu li o guia X, eu li o manual Y, eu li o roteiro Z, porque daí você dá crédito a quem realmente fez, né? Então, quando você vai lá na justificativa fazer a fundamentação, vai contar a história da instituição e demais, coloca, né, algum tipo de documento que comprove. Raramente você não vai ter referências aqui, né? Seria raríssimo, né? A não sei que você esteja elaborando um projeto totalmente inovador, aqui, usando o exemplo mais descabível possível, né? Vamos imaginar, a colega falava antes ali, né, da brinquedoteca. Gente, livros sobre brinquedoteca, artigos sobre brinquedoteca, tem em vários lugares, né? Você, de alguma forma, vai se referenciar. Você já deve ter lido muito material nas disciplinas, né? E a partir da escolha do tema, vocês já devem ter materiais dos professores, né? Que eles compartilharam com vocês para que vocês lessem e dialogassem em aula, vocês podem usar cada um desses textos sem problema nenhum. Não precisa ter escrúpulo algum de utilizar e citar um artigo que foi utilizado na sala de aula durante essa pós, sem problema nenhum, tá? Porque eles que vão dar base, talvez, ou que eles foram o ponto de partida para você escolher o tema que você escolheu, né? Muito bem. Vamos parar a apresentação aqui. Vamos para mais uma sessãozinha de perguntas, né? Tem um comentário aqui no chat, vamos ver o que que é. Ah, só ok quando eu falei de voltar, maravilha. Né? Foi a Eligiane que falou antes da brinquedoteca, né? Eu não lembrava, Eligiane, me escapou o teu nome antes. Foi você, né? Então, com certeza, né? Tem referencial teórico para você utilizar e colocar ali nas referências. Vamos fazer uma rodadinha antes de eu dar o encaminhamento do trabalho do final da manhã, para que de tarde a gente comece com essa atividade que vocês fizeram agora no intervalo e com essa segunda atividade que eu vou encaminhar para vocês ali depois, tá? Vamos fazer uma rodada aqui, alguma dúvida, algum comentário sobre o que eu acabei de apresentar agora? Quem tiver alguma dúvida, pode botar no chat, pode se pronunciar, tanto faz.
Vou falar, professor. Sim, Alcione, por favor. Como é que tá Na verdade, tirando? Voltou a luz? voltou, ela voltou 3 vezes. Acho que agora vai normalizar. Que bom, coisa boa. Fala, Alcione. Então, professor, ouvindo você, eu fiquei pensando assim, eu acredito que o que eu pensei enquanto projeto seja mais voltado para o projeto pedagógico. Tá. Não sei se ele vai ter tanto não vai ter essa característica social. Uhum, Então, tudo bem. vários pontos aí do que o professor apresentou, por exemplo, eu não consegui visualizar. E claro que o roteiro é flexível, eu acredito, né? Sim, sim, flexível, claro que sim. Então, assim, algumas coisas assim que o professor foi colocando, eu não consegui visualizar se vai contemplar, e até pensando no tema que eu propus ali no formulário também, eu não sei se vai ter essas características, como vai funcionar. Ou seja, eu fiquei com bastante dúvidas, assim, porque eu não sei os outros, mas eu acho que a maioria de nós pensávamos mais num projeto pedagógico. Claro que de Tá. repente agora, criando mais, a gente tenha outras ideias. Sei lá, eu acho que acredito que a conversa de hoje com o professor e depois com o orientador é que vai esclarecer isso. Perfeito, Alcione, perfeito. Eu acho que quando nós abordar depois de tarde a questão da palavra, frase, aí fica mais fácil de fazer esse comentário, até para o professor também entender o que eu tinha pensado, né? Ótimo, ótimo. Vai ser, não, a partilha vai ser riquíssima, eu tenho certeza disso. Dialogando contigo, depois só fazer uma parte, você pode continuar se quiser. Eu acho assim, ó, os projetos na área mais da educação terão talvez uma estrutura, como você está dizendo agora, mais pedagógica, mas muito parecida com o que a gente já sempre vem usando. Não tem problema, como eu falei, isso aqui é um roteiro, ele pode ter, eu até escrevi aqui, tópicos a mais, tópicos a menos, adequado à realidade da temática. Tranquilo, acho que isso até tranquiliza você, por exemplo, né? E as demais colegas e colegas que estão pensando no, mas eu achei que aquela estrutura que eu sempre utilizei funciona. Funciona. Mas veja, olha só, dialogando com vocês. Se você não usa lá, por exemplo, um cronograma físico-financeiro, não custa fazer, só para você ter noção de quanto recurso se desprende num projeto pedagógico, que muitas vezes, por a gente trabalhar numa escola pública, a gente não vê que custa, né? Materiais, tempo, profissionais. Quem que fez o monitoramento e avaliação das ações lá do último projeto pedagógico? Pois é, não teve isso. Acrescenta agora. Só estou dando exemplo, não estou dizendo que não tem, né, Elci? Só estou dizendo assim que talvez a gente às vezes não estava muito atento a alguns desses tópicos e eles podem ser incorporados. Você usa lá o teu projeto pedagógico, né? E acrescenta o item orçamento, por exemplo. Acrescenta o item monitoramento e sistematização da experiência, tá? Tudo aqui estou dando para vocês sugestões. Depois, no diálogo com a orientadora, com o orientador, você vai, né, como eu disse, avançando nos tópicos ou extraindo algum tópico e incluindo um tópico novo. Não tem problema. Outra coisa que me chamou a atenção na tua fala, não sei se nem você se deu conta, existem sim, nos projetos que vocês vão elaborar, escalas de inovação, tá? Não vai ser todos os projetos os mais inovadores do mundo, tá? Agora, talvez o teu projeto pedagógico tenha um nível de inovação numa escala de 0 a 10, sei lá, nível de inovação 6. E a colega que vai fazer a brinquedoteca, nível de inovação 7. E outro colega que vai fazer a das benzedeiras, nível de inovação 10. Tudo bem. O importante é nós conseguirmos demonstrar lá na justificativa e lá na elaboração do projeto que tipo de inovação que a gente vai apresentar, demonstrando, por exemplo, que não é um projeto tradicional, não é um projeto que já vem sendo feito da mesma forma, do mesmo jeito, há anos a fio em todas as escolas da minha rede. É isso, tá? Então, não se preocupem muito com essa coisa de, mas eu acho que não está tão inovador. É a mesma dúvida da minha orientanda. Será que eu estou fazendo uma dissertação? Tá, só que você só está nisso há 10 meses, você não está nisso há 24 meses, né? Você que já terminou sabe, né? A gente termina achando que não está bom, né? E que dá vontade de fazer mais, porque é um sentimento próprio nosso de inacabamento, de insatisfação, de angústia, que é próprio do humano, né?
Então, a gente não pode deixar isso nos imobilizar, tem que fazer com que isso seja exatamente um movimento de busca permanente, né? Não sei se te ajudei aqui, Alcione. Nesse sentido, assim, por exemplo, a gente ouviu durante o curso todo ouvindo falar das metodologias ativas. Então, assim, várias das metodologias que a gente viu, a gente já usa. O problema é como que a gente está usando elas, que elas não se tornam nada ativas, né? Então, de repente, assim, eu, por exemplo, vim o tempo todo pensando nesse sentido, assim, o que eu vou elaborar para que essas metodologias, elas sejam ativas, para que a escola, ou onde for aplicar, por exemplo, trabalhe de uma maneira que elas sejam vistas como ativas. Né, que elas sejam ativas, que elas tenham o papel de ativa, não chegar lá com ela pronta só para o aluno desenvolver, como a gente geralmente faz, né? Muito se faz isso, né? Chega lá e o aluno só realiza o que você propôs e pronto, né? Então, é nesse sentido, e eu fiquei observando os pontos que você foi explicando, eu tenho dificuldade de compreender, assim, onde que eu vou encaixar determinadas coisas e se esse é um caminho para um projeto inovador. Mas, claro, é o diálogo que vai esclarecer. Isso. E também, Alci, veja bem, colegas, muitas vezes a gente acaba viciando a nossa forma de elaboração em projetos de pesquisa e a gente pensa, mas como é que eu não vou construir um referencial teórico, professor? Olha, nem tudo na vida é referencial teórico, né? Você fazendo uma boa justificativa, trazendo um ou dois documentos que comprovem que esse projeto é importante, você não precisa elaborar um mega referencial teórico. Então, às vezes, a gente acaba, do ponto de vista científico, né, ficando viciado em algumas formas de fazer, e existem diversas formas de fazer, né? A professora Fernanda trabalhou com vocês, deve ter falado sobre as cartas pedagógicas, né? É um jeito de produzir conhecimento. Bom, não é um jeito que a ciência tradicional positivista construiu um método. Mas e quem nunca... se uma pessoa nunca escrever um artigo na vida, ela vai deixar de produzir conhecimento? E todo o acúmulo dela, como é que ela transmite isso? Como é que ela coloca isso numa comunidade de saber, numa comunidade dialógica? Talvez seja uma carta, né? Talvez seja um vídeo sentado na frente da câmera, porque ele não sabe escrever, mas ele pode falar. Então, nós vamos talvez aqui, usando, Alcione, essa estrutura que nós temos hoje, que eu acho que ela é bem mais leve que a monografia, por exemplo, né? Já pensou se eu viesse aqui dizer para vocês, se vocês tivessem que fazer capa, resumo em 2 idiomas, referencial teórico de 10, 15 páginas, mais a metodologia, mais a coleta de dados a campo ou não, depois a análise dos resultados, considerações finais. Eu estava com 5, 6 pessoas assistindo a minha aula. Né? Aí sim ia ter choro, lágrima, que nem disse a Eligiane, a Eleni, ia ter desespero e tudo mais. Claro, porque daí nós não ia dar conta. Eu fiquei bastante preocupado com isso no diálogo essa semana e fiquei feliz que as orientadoras que estavam na reunião comigo toparam essa parada de encurtar o tamanho e garantir qualidade. Essa é a nossa dialética aqui, né? Não vai ser algo extenso, mas precisa ser algo profundo e intenso. Então, assim, a gente vai elaborar 10, 15 páginas do projeto? Sim. É simulação? Eu posso dar uma aventurada? Sim. Mas com responsabilidade, com agregação de valor, com justificativa, com orçamento que mostra a compatibilidade e a possibilidade de execução. Então, acho que aqui nós temos um cadenciamento entre uma certa liberdade na execução e, ao mesmo tempo, a qualidade e o rigor científico. Esse é o nosso desafio. E falo meu como orientador, que vou orientar algumas pessoas, e falo de vocês, que vão elaborar o projeto. Né? Então, acho que ali a gente encontra, vamos dizer assim, o meio do caminho, né? Obrigado, Alcio, pelas colocações. Mais alguém quer se pronunciar, gente? Acho que não, então, né? Eu, prof. Oi, por favor. Luciana. Professor, eu estava bem em dúvida em questão a esse projeto inovador, ao tema. Ontem eu coloquei um tema lá no formulário, mas hoje, ouvindo o professor falar, colocando, eu tinha um outro tema também em mente. Então, assim, eu queria tirar dúvida se eu posso estar trocando aquele tema que eu coloquei ontem por esse outro que, ouvindo hoje, ele vai se adequar mais ao que o professor colocou, e eu acho que vai ser mais interessante do que aquele que eu coloquei ontem.
Sim, sim, sem problema. Até sábado que vem vocês podem trocar à vontade, tá? Ah, tá bom, eu estava em dúvida e bem preocupada. Eu sugiro que a partir da semana que vem, ainda é possível? Claro que é. Mas assim, eu sugiro que a partir da semana que vem, porque vocês já vão começar um diálogo a partir de hoje de tarde com os orientandos e orientandas, aí eu sugiro que não troquem mais, até por causa de uma questão de afunilamento de tempo mesmo, né? Se você daqui 30 dias mudar de tema, você de 120 dias baixa para 90 o prazo para execução. E aí pode comprometer alguma meta, alguma coisa que você estabelece aí dentro do projeto. Então, eu sugiro, assim, que vocês pensem hoje com bastante liberdade, né? Façam, como fizeram o exercício que eu dei de manhã agora. Eu vou dar um agora para vocês fazer até de tarde também, né? Então, isso vai afunilando. E aí, no momento em que você coloca isso como algo que você visualiza permanentemente, você ajuda a tua mente ficar focada, né? Como eu disse para vocês antes, eu tenho aqui na minha frente o meu propósito do meu livro que eu estou fazendo sobre educação ambiental. Quando eu olho para ele toda manhã, porque está na frente do meu computador aqui, quando eu olho todo dia de manhã, eu não consigo mais agora, depois de uns 20 dias que eu fiz ele, eu não consigo mais agora, não, vou fazer outra coisa. Não, se eu fizer outra coisa, esse papel aqui me joga na cara todo dia, Ivo, não, você está mentindo para você mesmo. Você está enganando você mesmo, você está passando você mesmo para trás. Porque esse livro é importante. Olha, já 70 pessoas se dispuseram a contribuir com o teu livro. Como é que agora você não vai fazer? Então, eu acho que isso que é bacana, sabe, gente? E às vezes, e aí uma crítica a nós das ciências humanas, às vezes, tá? Que sou eu também, tá? Às vezes a gente acha assim, meta, prazo, responsável, cronograma e orçamento, planilha de cálculo, isso é coisa da administração, isso é coisa das áreas das exatas. E é por isso que eles estão na nossa frente e nós correndo atrás. Porque nós achamos que, pois é, não deu, né? Paciência, vamos tentar de novo ano que vem. Não! Por que não deu? Quem que não fez? Qual foi o prazo que não foi cumprido? Por que faltou dinheiro? Como é que a gente tinha estabelecido e visualizado que a DAI agora não deu? É isso que a gente tem que ser um pouco mais rigoroso. Não tem que ser duro, mas tem que ser rigoroso. Porque senão a gente perde as rédeas, né? A gente fica difícil. Já pensou? 75 projetos. Pense se a gente tivesse que executar. Vamos simular um cenário. Se nós tivéssemos que executar lá no começo da pós até o final da pós, 1 ano e meio, tempo razoável para executar um projeto, e que não tivesse a pandemia, né? Como é que a gente chega no final, depois de 1 ano e meio, de 75 projetos, e diz, pois é, só 25 deu certo? O que eu falo lá para o Estado? Que eu fui que elaborei o projeto e disse que ia dar certo. Como é que a gente diz lá para a Secretaria de Educação, continue financiando a UNO Chapecó, que ela é responsável na execução das pós-lato sensu? Você percebe? Nós temos responsabilidades. Então, eu peço que vocês, sem problema, Lu, muda hoje, amanhã, até semana que vem, na conversa, inclusive na conversa com o orientador, vocês ainda vão fazer ajustes. Peçam para os orientadores ajuda para fechar a palavra, frase e parágrafo, fechar o resumo que vocês vão fazer hoje no início da tarde, porque daí sim, depois disso fechado, aí é o papel na frente do rosto todo dia, na porta da geladeira, nos lugares onde você vai sempre, na frente do teu computador, na porta da geladeira, no espelho do banheiro. Eu brinco sempre disso, porque é os lugares que a gente vai pelo menos 3 vezes por dia, né? Na cozinha, no banheiro e no computador. Gente, depois disso, vocês vão ver, começa a ficar mais fácil, porque a gente limpa o foco. A gente não deixa o plano B, o plano C e o plano D engolir o plano A. O plano A se torna a minha referência. E aí eu executo com excelência, tá? Então, Lu, fica tranquila, não tem problema. Sim, prof, agora eu vi... O formulário é uma visão geral para mim ter, saber, né, quantos orientandos estão olhando para a Andréia, quantos estão olhando para mim, quantos estão olhando para a Tânia, para que eu possa saber, né, se eu não preciso remanejar pessoas. A temática eu não estou muito preocupado, eu quero deixar muito no diálogo de vocês com o orientador e orientadora, tá? E no diálogo aqui entre nós, mas não vamos mexer na temática. Pode falar, Lu, te cortei. Sim, porque ouvindo a Alcione antes falar, aquele tema que eu tinha colocado ontem, eu não consegui visualizar hoje o professor falando como eu encaixar. Mas esse outro que eu tinha pensado também, eu já consegui visualizar como ele ia se desenvolvendo, como eu ia aplicar, como ele ia ser, onde eu ia encaixar as pessoas, ou como ia ser desenvolvido, o que eu ia precisar. Então, eu consegui fazer essa atividade que o professor colocou, da palavra, da frase, do parágrafo, com esse outro tema. Então, eu consegui encaixar ele mais
tranquilo nessa metodologia, as coisas que o professor foi colocando para nós hoje de manhã. Eu consegui visualizar o desenvolvimento dele. Ah, legal. Já resolvemos um problema teu, agora você já tem o tema. Antes tinha dois, né? Eu tinha um professor meu de filosofia, sempre dizia assim, eu só tenho problema quando eu tenho escolha, né? Se eu só tenho arroz para comer, eu não tenho problema. Eu só como arroz, pronto. Agora, se eu tenho arroz e feijão, eu já tenho um problema. Será que eu como mais arroz ou mais feijão? Ou os dois misturados ou separados? Então, o problema só se coloca diante de nós quando a gente tem escolhas, né? Bom que aqui a gente pode escolher com bastante liberdade e tocar para frente, né? Mais algum comentário, gente? Fico aqui. Senão eu vou dar um encaminhamento para o início da tarde. Deixa eu perguntar para vocês, já que ninguém se pronunciou, deixa eu perguntar para vocês como é que tem sido as atividades do sábado à tarde. Eu sei que é um tempo difícil, né? Eu sei que é um tempo que sábado à tarde a gente já está no limite, né? A gente já trabalhou a semana toda, já trabalhamos ontem à noite, já trabalhamos hoje de manhã desde as 8 da manhã. Como é que tem sido o teto do horário, o início do trabalho e o teto do horário no sábado à tarde na combinação com os colegas? Eu sou um dos últimos professores, mas para saber. Prof. Sim, Jaque. Geralmente a gente marca o retorno 1 hora, né? Tá. E daí depende da atividade do professor, às vezes até as 3, 3:30. Tá bom. Eu acredito que o que nós temos para fazer hoje à tarde, que é a partir da palavra, frase e parágrafo e a construção do resumo, a gente dá conta, sim, tranquilo nesse horário. Eu também não pretendo avançar mais do que isso. Até como eu disse, a própria otimização do trabalho online tem essa dinâmica. Então, vamos fazer o seguinte encaminhamento aqui. Vamos finalizar agora, são quase 11h30, até para a gente poder voltar a 1, né? Eu sei que muitos de nós têm que fazer o almoço, inclusive eu. Então, a gente organiza isso. 1 hora a gente volta, tá? Mas veja só, nós não vamos voltar a 1 aqui. Porque é o seguinte, eu vou, nesses próximos 10 minutos, mandar uma orientação para vocês ali no WhatsApp, tá? De como elaborar o resumo do trabalho, tendo como ponto de partida a dinâmica que vocês fizeram de manhã, palavra, frase e parágrafo, em 5 ou 6 tópicos dentro, que vai ser uma frase de cada um, e aí no final você tem o resumo, tá? Eu vou mandar isso para vocês agora, uma orientação por áudio e visual também, e aí vocês elaboram isso a partir da 1 hora, e eu acho que vocês vão levar 20 a 30 minutos para fazer isso. Fazer bem feito, faz uma primeira versão, lê, talvez até compartilha com uma colega ou outra aí, faz uma troca, e a 1h30 a gente volta. Tá? Sem prejuízo do horário final, tá? Só para que vocês façam na primeira hora da tarde isso. Ou, se vocês preferirem, eu posso dar a orientação a 1 hora, aqui junto, e a gente para meia hora e volta. Para mim não faz diferença. Mas eu acho que vocês têm condições plenas de elaborar o resumo a partir do que eu vou mandar na fotinho e no áudio, tá? E aí, a 1h30, 1h25, 1h30, a gente começa entrando na sala, o link é o mesmo, e a gente toca a nossa aula com momentos de partilha, uma espécie, a gente tem uma dinâmica aqui, pena que a gente não tá pessoalmente, né? Eu tinha pensado ela para a gente fazer aí em São Lourenço, que chama Hot Seat, cadeira quente, né? Cadeira pegando fogo. Ou seja, alguém sentaria numa cadeira na nossa frente do grupo, compartilharia, né, a palavra e o resumo, e aí a gente começa a dar pitaco. Mas a gente pode fazer isso com tranquilidade aqui no online também, tá? Então, fazemos assim. Eu oriento para vocês agora no WhatsApp e a gente volta 1h25, 1h30, cada um com a sua folhinha do palavra, frase e parágrafo, né? E também com o resumo. Lembrando que essas duas atividades são as atividades que compõem, vamos dizer assim, a validade da nossa ação aqui nesse final de semana. Eu, inclusive, vou fazer a chamada de vocês a partir dessas atividades postadas no material, tá bom? Beleza? Ok, combinado? Muito bom. Gente, nos vemos à tarde, então. Logo, mando o material para você no WhatsApp, agora mesmo. E aí, 1h25, 1h30, todo mundo volta, o link é o mesmo, já está no grupo do WhatsApp. Um abraço e até depois. Até depois. Tchau, tchau. Tchau. Vou parar a gravação aqui agora.